Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia lá em Daniel capítulo 1. Eu queria ler essa pequena história com vocês. Eu creio que muitos de nós já a conhecemos, mas eu creio que vai trazer mais inspiração ao nosso coração ainda. Quem abriu, diga amém. Vou esperar mais um pouquinho. Daniel capítulo 1, versículo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, que era rei de Judá, o povo de Deus, entregou nas mãos de Nabucodonosor, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. E ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. E da sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. O que ele pediu? Versículo 12. Peço-lhes que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A estes 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém, igreja? Amados, aqui está uma história bastante interessante, talvez muito conhecida de todos nós, boa parte de nós, onde a gente vê 4 jovens que tinham a missão de servir a um rei chamado Nabucodonosor, e que esses jovens tinham que passar por um processo de seleção. E eles deviam ser treinados durante 3 anos, além do treinamento, comendo as iguarias do rei. Mas eles decidiram não se contaminar. A Bíblia diz que eles, e a versão que eu estou lendo aqui, diz que eles decidiram não se tornar impuros com a comida do rei. Provavelmente porque essa comida era consagrada a deuses. E ele disse a Daniel, falou assim: olha, faz o seguinte, faz um teste, dá água aí, vegetais para nós. Olha aí uma boa dica para nós, né, queridos? Água e vegetais, começo de ano, né? Água e vegetais.
durante 10 dias, porque o rapaz estava com medo de ser morto pelo rei, porque não cuidou bem daqueles jovens. Faz um teste durante 10 dias, se você vê a nossa aparência, e você concluir que nós somos melhores do que os outros jovens, então vai ser essa nossa refeição. E eles estavam muito melhores. E ao final do tempo, a Bíblia diz que eles foram lá, e eles não só estavam tão melhores fisicamente, como a Bíblia diz que o rei os achou 10 vezes mais sábios do que todas as outras pessoas. Você pode dizer essa palavra, 10 vezes mais. Agora a gente vê muita história, muita lição poderosa nesse texto. A gente pode perguntar por que isso aconteceu, por que Daniel era assim. A gente pode tirar muitas lições sobre identidade, por exemplo. Eles faziam parte do povo de Deus, mas ao chegarem na Babilônia, receberam nomes babilônicos. E muitas vezes essa é uma estratégia do inimigo, querer mudar a nossa identidade. Enfim, daria para a gente tirar muitas lições, mas tem uma aqui que eu quero destacar, eu quero deixar uma palavra aqui para o seu coração, é uma palavra mesmo, para você guardar, e se você esquecer do que foi dito durante a mensagem, pelo menos essa palavra, você guarde no seu coração, porque eu tenho certeza que ela vai ser uma chave poderosa para a sua vida. E sabe que quando a gente vê Daniel, depois se a gente estudar a vida de Daniel, durante toda a vida dele ele foi um estadista, durante toda a vida dele ele serviu diante de reis e imperadores, e lá pelos 92 anos de idade, ele ainda passou pela cova dos leões. Esses dias eu fui no zoológico com os meus filhos, estava olhando e falei, olha filho, está vendo o leão ali? Imagina Daniel estava numa cova de leões, e Deus o guardou, e os leões estavam com fome, porque a Bíblia diz que aqueles homens que acusaram Daniel, quando foram jogados, nem ainda tinham chegado no fundo da cova, os leões já os comeram. Então, enfim, Daniel teve uma vida cheia de testemunhos, mas ele tinha esperança. Nós estamos falando de esperança nesse mês. Quantos têm esperança aqui? E esperança tem a ver com qual tempo da nossa vida? Passado, presente e futuro? Passado, presente e futuro? O passado, tem muita gente que gosta de lembrar, tem outros que não. Há fases do nosso passado que a gente gosta de lembrar, talvez outros que tiveram um drama na vida não gostam de lembrar. O presente é o que a gente está vivendo hoje, mas o futuro a gente tem esperança. Agora, o que é que garante? Mas você já percebeu que ter esperança não é uma característica só do povo de Deus? Ter esperança, toda virada de ano, as pessoas, mesmo que não conhecem a palavra, também têm esperança, sim ou não? Mas o que é que garante, o que é que vai sustentar a nossa vida a ponto dessa esperança ser atendida? O que é que garante? Eu tenho expectativas e esperanças poderosas, mas se a gente olhar talvez a nossa vida, há certas áreas da nossa vida que se tornaram repetitivas, a gente tinha esperança, teve planos, mas de repente não aconteceu. O que é que garante que a minha vida e a sua, tanto na área espiritual, na área emocional, em todas as áreas da nossa vida, irá correr tão bem a ponto da gente alimentar essa esperança? Quais são as chaves da nossa vida, as coisas mais importantes que a gente precisa preservar, zelar, guardar, para que essa esperança seja atendida? Estávamos agora ali numa conversa, bate-papo ali com amigos, e dizendo exatamente isso. Eu estava olhando para trás um pouquinho esses dias na minha vida, e falando assim, puxa, eu tinha 20 anos quando eu comecei a liderar jovens, com 20 anos eu estava organizando o primeiro acampamento de jovens lá de Guarulhos, com 20 anos eu estava colocando 44 jovens e adolescentes dentro do ônibus, e levando para um acampamento lá em Bragança Paulista. Tinha 20 anos. E o que me sustentou, o que me trouxe esperança, o que ardia no meu coração, a ponto de não me fazer desistir, mesmo lidando com o melhor e o pior do ser humano? O que me fez, o que me trouxe até aqui? E tem uma palavrinha que é chave, queridos, é uma chave. Você tem uma chave aí perto de você? Você pode pegar a sua chave? Pega a sua chave. Ixi, alguns vão tirar 1 quilo da mão. A minha só tem 2. Aqui tem a chave da porta do meu escritório e a chave da minha casa, que eu moro num apartamento. E fica a chave do carro também, mas o carro está com a esposa. Então, a chave. O
que significa uma chave? O que representa uma chave? Vai lá, fala para mim. Ela abre portas, naturalmente, mas o que mais? Fecha. Se ela abre, ela normalmente fecha, se não quebrar. Mas o que mais que representa? Acesso. Resposta? A irmã foi bem subjetiva agora, irmã. Olha, resposta. O que mais? Proteção, segurança. Ou seja, aqui está a chave do apartamento onde eu moro, do meu apartamento. E eu espero que ninguém tenha essa chave. Além da minha esposa. Mas, quando eu olho para essa chave, eu penso assim, onde eu moro tem uma porta, e para entrar nessa porta, precisa disso. Não adianta chegar com a sua chave e tentar abrir a minha porta. A grosso modo falando, as chaves podem ser copiadas, mas a grosso modo falando, é exatamente isso. Existe uma chave para abrir aquela porta. Isso é o que a gente vê. Mas no mundo espiritual, amados, fazendo uma analogia, as coisas são assim. As coisas não acontecem de maneira aleatória. Existe uma forma certa das coisas acontecerem na nossa vida. Existem chaves espirituais. E esta chave é um valor. São valores da nossa vida. O valor é um negócio muito importante. Por que as pessoas fazem isso ou fazem aquilo? Por que seu pai fazia daquela forma? Ele agia dessa ou daquela maneira? Por quê? Porque para ele aquilo era um valor. E não adianta você dizer que está errado, que está certo. Quando é um valor, eu faço. Não precisa ninguém me pedir. Eu faço. E quando é um valor para mim, pode me dizer que eu estou errado, mas eu faço. Por quê? Porque é um valor. Os valores eles podem ser corretos ou equivocados, mas eles são eles são a origem da forma como a gente faz escolhas na nossa vida, e essas escolhas são a chave da nossa vida. Então, antes de eu olhar para 2014 e ficar tão, poxa, eu vou fazer isso esse ano, eu vou começar o inglês, eu vou começar isso, porque tem muita gente que é especialista em começar coisas. Vou começar isso. A gente tem que olhar para dentro e falar assim, quais são os meus valores? O que é importante para mim? E aí, esta chave que eu quero falar para você, esta chave se chama consagração. Consagração. Qual é a chave? Consagração. Você pode dizer mais uma vez, qual é o nome dessa chave que eu estou compartilhando com você? Qual é? Consagração. Foi isso que eu vi na vida de Daniel. Para Daniel ter sido a pessoa quem foi. E consagração tem a ver com o nosso futuro. Você será quem você há de ser e terá o que você haverá de ter e fará o que você haverá de fazer de acordo com a sua consagração. Eu sei que para alguns pode estar sendo um conceito novo, mas me acompanha aqui no raciocínio. Vou ler aqui uns textos e vai ficar claro. Tenho certeza que quando você abraçar seu irmão, sair por aquelas portas, esse conceito consagração estará muito claro para você. Consagração foi a chave de Daniel. Você vê que ele já começou assim, não, eu não quero comer essa comida. Não é porque ele era chato, mas alguns valores estavam dentro dele, que o preservou, e o fez fazer escolhas durante toda a sua vida, e o fez se tornar a pessoa que foi, a consagração, ser consagrado. E o que é ser consagrado? O que é consagração? Consagração é tornar exclusivo, é tornar santo. Mas quando a gente olha para a palavra santo, a gente acha que santo é uma pessoa inerrante. Olha, ele é santo, inerrante. Quando é aplicada a Deus, nesse caso sim. Quando é aplicada aos homens, não se aplica dessa forma. Pode ver que quando Paulo fala
aos santos que estão em Corinto e tal. Mas depois ele começa a falar que aquela mesma igreja que ele chamava de santos, ele começa a mostrar um monte de problema que tinha naquela igreja. Ué, como que podem ser santos e terem problemas? Porque Paulo está trabalhando com o conceito de que ser santo não necessariamente é uma pessoa inerrante, mas ser santo é uma pessoa separada. É ser uma pessoa separada, para ficar mais claro o conceito. Você imagina uma sobremesa que você ama, qual é que você gosta? Ninguém gosta de sobremesa aqui, hein? Então eu vou dar o exemplo, uma torta holandesa. Linda, maravilhosa, geladinha. Você imagina que uma pessoa que você ama está ali e falou assim, olha, eu sei que você vai cortar essa torta holandesa e aqui estão outras pessoas. Eu não vou estar no momento que a torta holandesa for cortada, mas dá para você guardar para mim um pedaço? E aquela pessoa que te fez esse pedido é uma pessoa que você honra muito, que você ama. E as pessoas também amam. Aí a hora que você corta a torta holandesa, você olha para todo mundo e fala assim, pessoal, esse pedaço de torta holandesa, eu vou guardar aqui na geladeira. E ninguém ouse tocar neste pedaço de torta holandesa. Sabe por quê? Porque ela é separada, ela é exclusiva para esta pessoa que não está aqui agora, mas que me pediu. Esta pessoa que todos nós amamos e honramos tanto, ela é exclusiva. Se você olhar aquele pedaço de torta holandesa, é igual o pedaço de torta holandesa, os outros demais pedaços, mas aquela ali, ela é reservada, ela é exclusiva. Agora ela não é um pedaço comum, ela tem um propósito, ela foi separada e ganhou um propósito, que é satisfazer a vontade, o desejo de uma pessoa que é muito amada e honrada. Ela não é mais como qualquer pedaço, ela é exclusiva, e ela não é exclusiva por causa dos méritos dela, porque ela é igual às outras, mas ela é exclusiva porque você escolheu e exclusivou ela para uma pessoa muito importante. E foi isso. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite, amados? Porque o Senhor nos separou, nos tornou exclusivos para Ele. Nós somos consagrados. Não somos consagrados por méritos próprios, pessoais, mas nós estamos aqui, Deus tem nos dado uma missão, uma vocação, algo poderoso, porque Ele te escolheu. Agora, nesse exato minuto, milhões de pessoas estão assistindo, fazendo qualquer outra coisa, mas por que você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, se alimentando, louvando, adorando, servindo? Porque você é consagrado, você é separado, você é exclusivo de Deus. Você não tem o mesmo... Louvado seja o Senhor que nos separou. Então, para ficar bem forte, olha para o seu irmão e fala assim, você é exclusivo de Deus, querido. Exclusivo do Senhor. Exclusivo. Nesse sentido, amados, a Bíblia mostra, olha, Deus tem uma estratégia, eu não sei porquê, mas é a forma que Deus escolheu de fazer as coisas. Deus sempre, para transformar o muito, Ele pega o pouco, é sempre assim, pode ver. Para transformar o maior, Ele começa pelo menor. É o efeito, é assim, isso é consagração. Deus pegou Abraão e falou, Abraão, deixa a tua terra, deixa os teus parentes, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, lá eu vou te dar uma descendência, do seu filho vai nascer uma descendência, você terá muitos filhos, e vai nascer uma descendência, e através deste povo que eu vou te dar, todas as famílias da terra serão abençoadas. Mas ele começa exclusivo, Deus começa assim, Ele escolhe um povo que naquela época, na revelação progressiva de Deus na história da humanidade, lá atrás, quem era? Os israelitas, era o povo exclusivo. Hoje o povo exclusivo é a igreja do Senhor. Mas naquela época era o povo israelita, ele era o povo que o Senhor reservou para abençoar todas as nações da terra. Deus começa assim foi com Jeremias. Quando Jeremias estava ali numa crise pessoal, mas quem sou eu? Como que eu vou? O Senhor falou assim, olha aqui, Jeremias, antes que você fosse formado no útero da sua mãe, eu já te escolhi e te consagrei por profeta às nações.
Talvez você não sabe como que a sua jornada de vida foi sendo costurada até aqui, mas uma coisa é certeza, o Senhor tem te escolhido para ser a boca dele às nações, a esta geração. Ele escolhe, assim foi com Sansão, assim foi com Paulo. Paulo lá em Romanos capítulo 1, ele começa dizendo assim, Paulo, apóstolo de Jesus, chamado para ser, ele entende que ele está fazendo aquilo porque ele foi separado, e entender a vida de uma pessoa que entendeu a consagração, é diferente de uma pessoa que é um cristão comum, é diferente, porque quando eu entendo para que eu fui consagrado, eu me livro do perigo da comparação. Quando eu entendi que eu fui consagrado para tal coisa, eu não fico me comparando com o outro, eu não quero ser o outro, viver a vida do outro, eu entendo que Deus me deu uma vocação muito especial, isso me faz único. Existem coisas nessa terra, ninguém de nós é insubstituível, isso é verdade, mas eu acredito que existem coisas nessa terra que só poderão acontecer através das suas mãos, e você é consagrado para tal coisa. É assim que Deus faz, nós somos consagrados. Queridos, a questão, tirando um pouco o aspecto espiritual da consagração e tratando ela de maneira mais natural, a consagração é um negócio tão importante que até o mundo reconhece. Você imagina que, por exemplo, eu entrasse com uma bola de futebol aqui e falasse, irmão, vou te dar uma bola de futebol, vou dar uma bola de futebol aqui para quem responder tal pergunta. E o irmão ganhasse a bola. Não, você quer pegar essa bola de futebol da minha mão? O irmão ia ficar feliz, que legal, o pastor Fernando veio aqui, ministrou a palavra, ele me dá uma bola de futebol de presente. Mas se por aquelas portas entrasse o Lionel Messi aqui, para oferecer uma bola, eu pergunto para a igreja, se ia preferir ganhar a bola da minha mão ou do Messi? Pode ser sincero, irmãos, eu também ia preferir do Messi, querido. Por quê? Porque no quesito futebol, ele é o consagrado. Ele é consagrado. Ninguém espera que ele seja um excelente fotógrafo. Ninguém espera que ele seja um excelente jornalista. Ninguém está esperando que ele seja um dançarino, um ator, nada disso. Mas todo mundo fica surpreendido, porque ele é exclusivo para isso. Ele dedicou a vida dele para isso e ele, portanto, se tornou excelente nisso. Assim é o mundo, amados. Você não precisa ser tantas coisas, mas tem uma coisa que você não pode abrir mão, e o mundo espera isso de mim, de você, que nós sejamos exclusivos de Deus, e que a gente possa transmitir o seu amor, o seu reino, aqui onde a gente estiver, amém, amados? A gente não pode abrir mão disso. Quer dizer, é a mesma bola, mas a bola vindo da minha mão é uma coisa, mas vindo do Leonardo, é a mesma bola, mas vindo de alguém consagrado não tem preço, mas tem muito valor. Se fosse uma bola de basquete, qualquer pessoa para dar uma bola de basquete para você, mas se entrasse aqui o Michael Jordan, não joga mais hoje, mas Michael Jordan, uma bola de basquete na mão do Michael Jordan, é bem diferente do que na minha mão. Dizimar, na mão de quem não é consagrado, muitas vezes é um peso. A pessoa até dizima e fala assim, poxa, mas com esse dízimo eu podia fazer isso, pagar aquela conta, fazer aquele negócio e tal, porque não entendeu a consagração. Mas o dízimo, na mão de um consagrado, é outra coisa. Porque é valor. Eu estou aqui até hoje, meu amado, eu tenho certeza, eu tenho muita coisa para aprender, muita coisa que eu erro, falho, mas eu tenho certeza que, ao longo desses anos, meu pai, eu lembro, minha mãe, claramente, todos os dias orando por mim, colocando as mãos na minha cabeça, ministrando a palavra, ensinando meu pai, quando era necessário, me disciplinavam, me preparando, a gente vindo aqui, a gente morava ali perto numa travessinha da Avenida Itaquera, ali perto de onde é o Mr. Shake, a gente morava ali, a gente vinha, quando tinha carro, vinha com carro, quando não tinha carro, vinha sem carro, com chuva, com frio, calor, a gente vinha no culto da manhã, e vinha no culto da noite, a gente era ensinado, era preparado, eu e os meus 4 irmãos, o Samuca que é o menor, nós fomos ali, olha, inculcados, e eu tenho certeza que esse nível de consagração, de tornar exclusivo para Deus, é o que tem me trazido até aqui hoje. E assim como eu vejo na vida das minhas irmãs e do meu irmão.
Porque eu creio assim, mas uma criança que nasce num ambiente musical, onde todo mundo fala de música, o tempo todo o pai toca, a mãe também, ele tende a crescer e ser um excelente músico. Num ambiente onde se fala muito de esporte, todo mundo faz esporte, tende a crescer e ser um excelente esportista. Na criminalidade, onde ele cresce nesse momento, ele tende a ser um criminoso. Mas um lugar onde as pessoas são exclusivas para Deus, onde a palavra é ensinada, onde Jesus é adorado, as pessoas tendem a crescer e ser consagradas ao Senhor. Então por isso que nós precisamos talvez nos envolver com menos coisas e mais com o reino. E muitas vezes menos é mais. Exclusividade, esse é o propósito da nossa vida. Então a força da consagração, quem é consagrado se torna padrão. Por exemplo, um professor, tem professor com P minúsculo e professor com P maiúsculo. Porque ele se dedica tanto que as pessoas olham para ele, ele se torna a referência. Tem médico e tem médico. E ele se torna a referência. Porque ele se dedicou, ele é exclusivo, ele se debruça, ele gasta o tempo, ele investe, ele é a força da consagração. Tem cristão e tem cristão. Os níveis da consagração. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Quando você se matricula no primeiro dia, numa faculdade, curso de engenharia, 5 anos, você é mais aluno no primeiro dia de aula, ou no último dia de aula, no 5º ano? Você é mais aluno quando? Quando? Quando você acha que é no primeiro dia? Quando você acha que é no segundo dia? Quando você acha que é igual? Aí tem um quarto grupo aqui, querido. O que você acha? É igual. Se você está lá, se é o primeiro dia naquela faculdade, aí a pessoa fala, peraí, esse é o primeiro dia aqui, peraí que aquele aluno do 5º ano tem direito de passar na sua frente, porque ele é mais aluno que você. Ele pode fazer isso? Não, você é tão aluno quanto ele. Agora, há uma diferença muito grande no primeiro dia de engenharia para o último dia do 5º ano de engenharia. O aluno do último ano, do último dia, ele já investiu muito mais, ele já passou por tudo, ele aprendeu, ele errou, ele acertou, ele já passou pelos estágios, ele está encaminhado, ele tem uma outra visão. Da mesma maneira que entregou sua vida a Jesus, não é mais ou menos amado. Todos são amados, todos entraram, vamos dizer, na escola da vida cristã, todos. Você não é menos filho de Deus, você não é menos amado, menos discípulo de Jesus, mas tem uma grande diferença entre aqueles que se consagram muito mais. Você pode ter uma vida comum, ou você pode viver um nível de consagração muito mais profundo. Consagração é algo que te sustenta durante toda a sua vida, porque você entende o propósito da sua vida, amado. A força da consagração, os níveis de consagração, e existem os tipos de consagração. Por exemplo, há pessoas que se consagram ao seu trabalho. É bom trabalhar, é nobre trabalhar, mas há pessoas que só falam nisso. Eu trabalho, porque eu sei o quê, o que você pensa? Eu vou trabalhar, eu trabalho. A vida, conversa com o filho, é trabalho, a minha esposa é trabalho, minha empresa, meu trabalho, vou trabalhar, e se olha, se no céu puder, eu vou trabalhar também, quero trabalhar. É só trabalhar, ele é consagrado. Aí as pessoas olham para a vida dele e falam assim, puxa, ele vai bem no trabalho, é verdade. Ele até pode ter bons resultados, não significa que ele está fazendo a coisa certa. Significa que ele está se consagrando a uma área da vida dele. Mas será que é isso que Deus espera de nós? Tem pessoas que se consagram ao dinheiro, tem pessoas que se consagram às coisas, tem pessoas que se consagram a filosofias, tem pessoas que se consagram a outras pessoas, embora não verbalizem isso, mas se consagram a outras pessoas, se consagram a um relacionamento de namoro. No nosso trabalho pastoral de juventude, quantas vezes, queridos, eu vi a moça namorando um rapaz que estava claro, meu Deus do céu, mas nem louco uma pessoa namoraria, uma pessoa, não dá para entender, sabe? Hoje eu entendo,
é porque o coração dela se consagrou àquele. Ela não disse, eu sou consagrada a você, mas a vida dela só acontece a partir daquele relacionamento. E o dia que perdeu, não consegue mais viver normalmente. Por quê? Porque era um nível de consagração, de exclusividade. Então você tornou o seu coração exclusivo a pessoas, a dinheiro, a coisas, ao carro, à carreira. Tudo isso. É importante ter uma carreira condigna, legal, reconhecida, mas há pessoas que se consagram a isso a ponto de comprometer o reino. Por quê? Porque é uma questão de consagração, e não adianta, às vezes você até quer ensinar, meu amado, você está deixando o reino, você não está valorizando. Não, ela até entende, ela entendeu isso, ela reconhece até que ela está, mas a questão é, a chave que está lá, colocada na porta, se chama consagração à minha carreira. E não adianta mudar comportamento, o que tem que mudar é a chave. Não adianta comportamentos, eles só mudam se os meus valores lá no profundo estão transformados. Porque se o meu valor é esse, todo mundo pode falar que eu estou errado, mas eu vou fazer, porque é a chave que está lá naquela porta. Eu fui consagrado a isso. Então, o que a gente precisa ver neste ano 2014, para ter esperança, essa é a pergunta principal, eu estou consagrado a quê? E qual é o meu nível de consagração? Essas são as perguntas que no meu ponto de vista, são as mais importantes. A pergunta é, você já é exclusivo para Deus? A sua vida é exclusiva de Deus? Porque Deus não mandou Jesus para nos tornar inculpáveis, por causa do sacrifício dele, e isso é verdade, isso é salvação, mas ele não nos tornou para nos tornar assim, pessoas que agora estão livres do inferno, da eternidade sem Deus, e eternidade é um negócio sério. Eu sempre gosto, meus amados, meus amigos de Guarulhos, talvez já me viram dar várias vezes o exemplo da eternidade, que a gente às vezes brinca com a eternidade. Eu gosto de exemplificar o exemplo da eternidade dizendo o seguinte: você imagina o Monte Everest, que tem quase 8.500 metros de altura, quase a altitude de um avião. Você imagina que vem um passarinho lá e pousa lá em cima do Monte Everest. Aí rola uma pedrinha desse tamanho assim. Depois de 100 anos, vem outro passarinho, pisa lá em cima do Monte Everest e rola uma pedrinha. Passam-se 100 anos. Tem alguém que tem 100 anos aqui? É tempo. Vem outro passarinho, pousa lá no Monte Everest, mais uma pedrinha, zilhões de anos, zilhões de passarinhos, zilhões de pedrinhas, zilhões de anos, o Monte Everest começa a diminuir de tamanho, porque são zilhões de passarinhos, de pedrinha rolando, zilhões, quando não existe mais o Monte Everest, terá se passado 1 segundo da eternidade. Você imagina uma pessoa, por não entender a sua consagração, viver num lugar que não foi criado para ela, por causa disso. Por um outro lado, você imagina vivendo um tempo desse, desfrutando de alegria, de paz, da presença do Senhor Jesus, face a face, reinando com Cristo. Mas isso tem a ver com o nível de consagração. Nós não vamos entrar aqui para falar isso agora, mas eu acredito que, inclusive, os galardões que nos serão dados lá na frente, 1 Coríntios 3, fala sobre esse assunto, 1 ou 2 Coríntios, se eu não estiver enganado, capítulo 3, falam que há pessoas que serão salvas, mas não terão galardão nenhum, e eu acredito que esse nível de galardão tem a ver com o nível de consagração que a gente viveu para o Senhor, o nível de exclusividade. Ser consagrado é ser exclusivo, ser consagrado é ser, pode dizer mais forte, ser consagrado é ser exclusivo, ou seja, tudo que eu faço, que eu penso, que eu planejo, passa pela oração, por Deus, pela palavra. Eu não sou a pessoa que eu vou fazendo as coisas de qualquer forma. Por quê? Porque eu sou consagrado. Voltando ao exemplo do futebol, pede para um jogador do Barcelona, se estiver no Brasil, para ir jogar a bola com você no campinho. Sabe por que ele não pode? Sabe por que ele não pode? Talvez ele até gostaria, mas ele é consagrado. As pernas dele valem muito. Sabe por que você, jovem, a tua carne até gostaria de ficar com um monte de menina, as meninas da sua faculdade que pagam um pau para você, mas sabe por que você não fica?
Não é porque você não é jogador do Barcelona, mas é porque você é exclusivo do Senhor. Você é de Deus. Exclusividade. A força, os níveis da consagração. Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer. Já estou aqui caminhando. Gostaria de ter um irmão aqui comigo no teclado? Eu gosto de música. Mas eu queria fazer essa pergunta para você. Você é exclusivo do Senhor? Porque isso tem a ver com a esperança do nosso coração. Se não sabe de uma coisa, meus amados, irmãos preciosos, se a gente não se tornar exclusivo de Deus, nós estamos gastando, investindo nosso tempo de forma errada. As coisas se tornam repetitivas na nossa vida. A gente tem mais do mesmo. Sobrevivemos e chegando a um ano, ufa, estou vivo. E sua vida espiritual, está satisfeito? Realizou? Frutificou? Não. Ué, mas então, o que está errado? O que está errado é o nosso nível de consagração. Você é exclusivo de Deus? E é uma delícia ser exclusivo de Deus. Quantos são casados aqui? Quantos são solteiros? E quantos são solteiros vão se casar? Quantos são solteiros vão se casar antes de Jesus voltar? Mas quando você que casou, olha, você que vai casar, sabe por que você não fica tendo relação com qualquer pessoa? Sabe? Porque você já é, você nem conhece teu esposo, mas já é exclusiva dele. E você, se você ficar, você não fica mais, já se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e está guardando. Por quê? Você vai ser exclusivo dela. E quando você se casar, você fala assim, eu sou só seu. Exclusividade, você foi consagrado. Olha o casamento. Casamento é uma cerimônia de consagração de um ao outro e dos dois para Deus. Exclusividade, amados. É gostoso ser exclusivo, é uma delícia, é bom. Como Daniel não se contaminou. Se você esquecer tudo que eu disse até agora, você não pode esquecer essas coisas. Guarde essas coisas que eu vou te falar. Ao mesmo tempo que nós vemos a sabedoria de Deus, nós vemos a estratégia de Satanás. Eu estava conversando com um tio meu essa semana. Ele falou assim, Nando, mesmo depois que eu me entreguei a Jesus, fui batizado nas águas, por causa de um lugar onde ele havia servido outros deuses, ele havia feito consagrações lá. Ele falou, você acredita que mesmo depois, eu já tinha sido batizado nas águas, eu ficava lidando com aquela questão na minha cabeça, poxa, mas eu estou traindo tal santo, tal pessoa. Ele tinha que lutar contra isso. Só para você ter uma ideia, como Satanás usa as consagrações. Você sabe disso, são vários, as religiões, uma série de movimentos filosóficos, existem momentos de consagração. Onde você diz tal coisa, onde você usa uma pulseira tal coisa, onde você faz isso, aqueles... Por quê? Porque Satanás, ele sabe que consagrar-se é um negócio muito importante. E mesmo que depois você queira sair, até o crime usa isso. De alguma maneira cria pactos, alianças. Onde mesmo que você queira sair, mas agora você está consagrado. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. A Bíblia diz que o Senhor quebrou todo o jugo. E a única aliança que eu e você temos é com o Senhor e uns com os outros. Mas isso na mente da pessoa é algo. Talvez Satanás não quer tirar você do culto, mas ele quer tocar na sua consagração. É isso que ele quer fazer. Foi isso que ele fez com Adão, porque Adão também era consagrado. Adão tinha um propósito: lavrar o jardim, lavrar, guardar, com toda a potência que Deus deu a ele. Física, intelectual, dar nome para todos aqueles animais, coisas gigantescas, e ter comunhão com Deus, na viração do dia. Adão, você nasceu para isso, este é o teu propósito, essa é a tua consagração. E Satanás foi lá e falou assim, não, é assim, assado. Tocou na consagração. Satanás não matou Adão, mas tocou na consagração. É isso que Satanás tenta fazer comigo, com você todo dia. Ele tenta tocar na nossa identidade, nos esquecer de quem nós somos.
através das situações, através dos problemas, através das intempéries. Ele quer que nós nos esqueçamos de quem nós somos. Isso de alguma forma vai tocar na nossa consagração, porque a gente esquece o nosso propósito, nós esquecemos a que fomos chamados. Essa é a estratégia do inimigo. Ao mesmo tempo que nós vemos a estratégia do inimigo, nós vemos também uma coisa da parte de Deus. Deus não mudou em relação à tua consagração. Assim como Sansão, que era um homem consagrado, falhou na vida, e lá numa época, na ocasião na sua vida, ele volta à sua consagração, ainda que foi no último momento da sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Existe uma palavra de Deus sobre a tua vida. Pode ser que você andou por descaminhos, foi para a direita, foi para a esquerda, se desanimou, perdeu a velocidade, talvez não sente mais confiança, segurança. Você olha para você e fala assim: puxa, eu já fui bom nisso, parece que eu não me sinto, não consigo, não tenho força. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o Senhor não mudou a palavra que Ele tem sobre a tua vida. A consagração que um dia você fez, Deus não se esqueceu. E existe o Senhor, existe Jesus Cristo, o Espírito Santo, os anjos, o céu inteiro está conspirando a teu favor para que a tua consagração se concretize durante a sua existência. Então, da parte de Deus nós podemos receber isso. Os efeitos da consagração são poderosos. Olha esses versículos que estão aqui na projeção, pode colocar para mim, por favor, minha querida? Olha aí, quais são os efeitos da consagração? Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem é consagrado ao Senhor terá tudo o que precisa durante a sua existência. Você crê nisso? Tudo que você precisar, fica tranquilo. O teu problema não é correr atrás de coisas. A tua grande missão é cuidar da sua consagração. Prover é responsabilidade de Deus. Busque o reino em primeiro lugar. Segundo, olha outro efeito poderoso da nossa vida. Provérbios 16:3, próximo versículo. Confia, algumas versões dizem: consagre ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Sabe por que a gente às vezes perde tempo e dinheiro fazendo coisas que não dão certo? Porque a gente não consagrou ao Senhor. Mas quando a gente consagra ao Senhor aquilo que a gente tem ideia, os nossos empreendimentos, o nosso trabalho, o ligar de uma máquina, até o desenvolvimento de um projeto, quando a gente consagra ao Senhor, os nossos planos começam a acontecer, porque o nosso coração está sintonizado com o coração de Deus. Olha outro resultado para quem é consagrado. Mateus 3,17, Malaquias 3,17, 18, diz assim, que lá no futuro, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Alguns talvez olhem para o vizinho, olhem para o parente e falem assim: poxa, a minha vida é do Senhor, mas parece que ele caminha melhor do que eu. Asaf também entrou nessa crise. Salmo 73 fala dessa crise de Asaf. Ele olhava para os ímpios e falava assim: parece que eles não têm aperto nenhum, eu sou aqui de Deus e estou aqui muitas vezes sofrendo. Aí tem um texto que fala, um versículo que fala assim: até que entrei no santuário de Deus. E a Bíblia diz que vai chegar um dia que vai ficar muito claro, muito clara a diferença entre quem serve a Deus, entre quem é consagrado e quem não é consagrado. Vai ficar claro um dia. Esse é o efeito, esse é o resultado. Olha outro efeito, Provérbios 20:25. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos. Por um outro lado, meus amados, consagração, a gente não pode brincar com isso. A gente não pode brincar com o que é consagrado. Não brinque com o pecado. Você é consagrado ao Senhor. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, com o que você assiste. Ah, mas eu não posso? Pode. Só que você tem que lembrar que você é consagrado. Teus ouvidos, tua boca é consagrada, é exclusiva de Deus. E é muito bom viver assim. Esses são os efeitos.
Próximo lá, Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa é. Se a raiz é santa, os ramos também são. Ou seja, se você que é primícia é consagrado, sabe o que começa a acontecer? Toda a nossa família começa a ser consagrada também. O que a gente faz começa a se tornar consagrado ao Senhor também. Sabe esse carro que você estacionou aqui? Ele é consagrado ao Senhor. Sabe a casa que você vai voltar, vai repousar, encontrar repouso, tal, sabe? Ela é do Senhor. Cuide bem dela, ela é do Senhor, ela é consagrada ao Senhor. Sabe esse recurso financeiro que Deus colocou na sua mão? Deixa eu te lembrar, é do Senhor, cuide bem dele, é do Senhor, é consagrado ao Senhor. Sabe esse ar que você respira? É do Senhor também. Sabe esse coração que está batendo dentro de você, sustentando aqui nessa noite? É do Senhor também. Tudo que somos, o que seremos e o que faremos é consagrado ao Senhor. E por último, o último versículo, Provérbios 3, 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Consagração gera provisão. Podemos ler juntos essa frase? Consagração gera provisão. Vamos falar mais forte uma vez? Consagração gera provisão. Eu creio que se você aprofundar o seu nível de consagração, você terá tudo que você precisa para viver condignamente nessa terra. A tua existência será uma existência de paz, de vida e paz. E você vai se alegrar por ter tido uma existência consagrada ao Senhor. E isso vai acontecer com os teus filhos também. Quem crê, diga amém. Os consagrados, levantem a sua mão e diga: eu sou consagrado ao Senhor. Diga: tudo que sou e o que eu serei, tudo que eu tenho, o que eu terei, tudo que eu faço e o que eu farei é exclusivo para Deus. Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Bendito é o Senhor que nos reservou e nos separou e nos tornou exclusivos dele. Exclusivos dele. Somos exclusivos do Senhor.